Boa tarde para os colegas da Complex Cognition. Eu estou aqui a convite do Hugo Mari, do Celson, agradecendo, essa lembrança, para apresentar essa palestra sobre o fluxo da consciência e correlatos cerebrais. A consciência é concebida não como uma substância ou uma entidade, mas como um processo dinâmico que foi referido por William James como um fluxo. O fluxo da consciência seria, então, o assunto da nossa análise. E quais seriam os seus correlatos cerebrais, ou seja, que tipo de processo cerebral corresponde a que aspecto do fluxo da consciência. E existem dois componentes desse fluxo que foram abordados de formas variadas, que eu vou apresentar para vocês, e ao final eu vou apresentar a minha proposta. Na minha proposta, eu vou distinguir entre componentes conceituais e não conceituais, que seria um assunto para a gente conversar ao final. Cada componente conceitual, não conceitual, teria um correlato cerebral próprio. Então, seria assim, o que reforçaria essa análise seria a existência de correlatos próprios para cada tipo de componente do fluxo da consciência. Essas diversas abordagens estão colocadas nesse slide, começam com Paul MacLean, em 1990, que publicou o livro O Cérebro Triuno na Evolução, que ele distingue três camadas, como camadas de uma cebola no cérebro, aquela visão do Huggins Jackson, de que o cérebro evolui por justaposição de novos circuitos, formando camadas de processamento. E também, nessa época, nós tínhamos uma visão um pouco popular, não é tanto referendada pela neurociência, mas ela se tornou popular na psicologia, que é essa ideia de uma especialização hemisférica, que o hemisfério direito seria mais criativo e o hemisfério esquerdo mais analítico. Logo em seguida ao Paul MacLean, nós temos também uma outra descoberta que impactou a neurociência, que foram os circuitos ventral e dorsal. Milner e Goodell, estudando a percepção visual, eles identificaram do córtex occipital para o parietal, o circuito dorsal, e do córtex occipital visual para o córtex temporal, nós temos o circuito ventral, cada um especializado num certo tipo de processamento cognitivo. Desses desenvolvimentos surgiu a neurociência cognitiva, que tem um livro de mesmo nome, publicado pelo Gazzaniga em 95, e logo em seguida a neurociência afetiva com Jack Pansip em 96. Na mesma época ainda nós temos o primeiro livro do Damasio, O Erro de Descartes, criticando essa separação entre razão e emoção, argumentando que a emoção tem um papel na razão. E em 2000 o livro do Damasio, The Feeling of What Happens, que já coloca o papel do feeling, do sentimento, no processo da consciência, indo, de certa maneira, contra uma tradição intelectualista, ou racionalista, ou cognitivista, clássica, que identificava a consciência com conhecimento. Então, com Damasio se realça o papel das emoções e do sentimento no processo consciente, inclusive na tomada de decisão. Indo no mesmo sentido, nós temos as pesquisas do Kahneman, que foi Prêmio Nobel na Economia, a distinção do que ele chamou de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 seria mais rápido, seria mais baseado na emoção, e o sistema 2 mais lento e mais refletido, mais racional. E na minha formulação do monismo de triplo aspecto, que eu apresentei para vocês há alguns anos, eu faço a distinção entre o puro processamento da informação, ou a computação, que é aquilo que as máquinas fazem a partir da programação, que o ser humano coloca nelas, e que é um processo totalmente inconsciente, o que faria com que o processamento de informação
fosse consciente, né, o que acontece nos seres vivos seria a presença do sentimento. Então, o processamento da informação com o sentimento caracterizaria um processo consciente. Nós teríamos esses dois componentes, processamento da informação, que pode também ser chamado de processo cognitivo, né, e o sentimento, que seria um processo afetivo, e da conjunção dos dois nós teríamos a consciência. Isso na visão do monismo de triplo aspecto. Começando essas três abordagens, uma breve revisão, né, nós temos a proposta do cérebro triuno, do Paul MacLean, que dividiria, então, né, ao longo do processo evolutivo, né, identificaria, melhor dizendo, três camadas no cérebro. A primeira seria mais instintiva, seria também aquela que processa os reflexos, essa que está aqui, né, em vermelho, e que foi a base do trabalho da neurociência afetiva do Panksepp, né? Foi essa hipótese do cérebro triuno. O segundo cérebro, né, que está em verde, é o sistema límbico, cuja identificação também a gente deve ao MacLean, e que seria o sistema emocional, que vai, né, processar, por exemplo, né, o medo, a raiva, todos os sentimentos ou sentimentos emocionais básicos, né? Então seria função do sistema límbico. E nós temos ainda, né, essa camada mais externa, que está em branco, e que seria o cérebro mais cognitivo, que integra os processos emocionais junto com a cognição e que especifica, estabelece o comportamento adequado nos diversos contextos em que a gente se situa, né? E aí é preponderante o papel dos lobos frontais, né, o chamado córtex pré-frontal, que na espécie humana tem um desenvolvimento relativamente maior, né, que outras espécies, e que seria também onde tanto o caminho dorsal quanto o ventral desembocam, né? Então, essa camada também chamada de neocórtex, né, que seria essa camada branca, que seria o terceiro cérebro, seria aquele que integra a emoção com a razão, com a cognição e determina um comportamento apropriado. Aqui nós temos uma charge, né, que ilustra essa hipótese que é mais popular entre os psicólogos, né, de que o hemisfério esquerdo seria mais analítico. Então, aqui nesse desenho nós temos caixas, né, temos um processamento discreto, né, de informação, e o hemisfério direito seria mais criativo, mais intuitivo, né? Então, nós temos aí uma ilustração, né, de atividades em que as pessoas estão mais soltas, mais criativas. Mas essa formulação, embora tenha um apelo na psicologia, né, porque realmente nós temos esses dois componentes na nossa consciência, o componente mais analítico, o racional, e o componente mais afetivo, emocional, intuitivo, criativo, né? Realmente isso não é uma questão hemisférica, né? A proposta que eu faço mais adiante, né, seria a distinção entre duas redes de processamento, dois tipos de processamento que têm, inclusive, uma fisiologia diferente e que se situam tanto no hemisfério direito quanto no esquerdo. Então, a questão não seria hemisférica, mas seria duas redes que estão totalmente entrelaçadas e que teriam características diferentes, embora na prática elas atuem em conjunto. Não se poderia conceber uma separação entre essas duas redes. Assim como não se pode conceber uma separação entre os dois hemisférios, a não ser em casos, né, daquelas cirurgias que se faziam antigamente de secção do corpo caloso, né, em casos aí psiquiátricos, que era uma cirurgia, um tipo de cirurgia que posteriormente, na década de 60, foi condenada.
Aqui temos os circuitos ventral e dorsal, certo? Então, na parte superior nós temos o dorsal e na parte o dorsal parte do córtex occipital, passa pelo parietal e atinge o pré-frontal. E na parte inferior, né, da figura, nós temos o circuito ventral que passa pelo córtex temporal e também atinge o córtex pré-frontal. Nesse caso, nós não temos uma dualidade de emoção e cognição, ou de razão e emoção, né? Mas nós temos uma certa dualidade de reconhecimento, que seria a função do caminho ventral, né? Reconhecimento de padrões, processos voltados mais à cognição e, né, à percepção de formas. E temos no caminho dorsal, ou circuito dorsal, uma maior relação com a ação, com o movimento, com o deslocamento no espaço, a identificação, né, da posição espacial, e isso subservindo a percepção do movimento e também a condução de ações adaptativas. Então, aqui isso deu origem à neurociência da ação, né? Então, nós tivemos ainda na década de 90 uma outra bifurcação entre a neurociência cognitiva e a neurociência da ação, né? Com base nesses estudos que mostraram a relação do caminho dorsal com o sistema motor, né, e a coordenação da ação. Aqui nós temos 2 livros de neurociência afetiva, né, o do Panksepp, mais antigo, e recentemente, né, uma enciclopédia, né, da neurociência afetiva humana, né, em que se abordam os mecanismos, principalmente baseado em neuromoduladores, né, que estabelecem nossos estados afetivos, estados de humor, e que são afetados nas desordens psiquiátricas. Então, esse estudo das emoções, da base instintiva das emoções, e também tem um desenvolvimento no sentido também da neurociência afetiva social, né? Ou seja, daquelas emoções que envolvem as relações sociais. Houve um grande desenvolvimento também nessa área da neurociência, né? Que foi um pouco paralelo em relação à neurociência cognitiva, mas que trouxe importantes subsídios para quem procure trabalhar com uma teoria da consciência, porque a consciência, então, deixa de ser concebida como um processo puramente cognitivo, de elaboração de conhecimento, de elaboração de representações, né? E também a consciência inclui, né, no caso do monismo de aspectos, inclui como núcleo central da consciência, né, do processo consciente, o afeto, ou o sentimento, ou sentir, né, que tem vários tipos de sentir, né, que eu vou mencionar daqui a pouco. O Damasio foi uma figura-chave nesse movimento aí da ciência, né, para reconhecer o papel das emoções e dos sentimentos. Então, no livro O Erro de Descartes, ele critica Descartes justamente por considerar, né, as emoções como algo que vai perturbar ou vai competir com a razão, né? Porque em Descartes nós temos a consciência como um processo de pensamento, né, da substância pensante, a visão dualista, e temos, né, as várias sensações e emoções derivando do corpo, né, que seria a substância extensa, né, que se comunica com a substância pensante pela glândula pineal, e que as emoções colocariam certas linhas de força para a consciência que poderiam desviá-la das ideias claras e distintas, que seriam, né, aquelas que correspondem ao conhecimento verdadeiro em Descartes, né?
Já no The Feeling of What Happens, que saiu em 1999, no Brasil foi traduzido como O Mistério da Consciência. O tradutor perdeu a oportunidade, né, de traduzir esse título maravilhoso, The Feeling of What Happens, né, o sentimento do que acontece, que talvez seja a melhor definição de consciência que a gente tem até hoje, né? Você tem acontecimentos no processo do vir a ser da realidade, e nós temos um sentimento do que acontece. E então nesse livro o Damasio já elabora um pouco mais, né, sobre o sentimento, o feeling, trazendo então essa nova visão sobre a consciência, né, como um processo de sentir. Na economia surgiu um debate, né, muito grande que está aí bem atual, né, sobre dois modos de pensar e de decidir, né, o que o consumidor, né, ele ao decidir o que comprar, ele se baseia em processos racionais ou aquilo que os economistas chamam de irracional. O irracional seria aquilo que é instintivo, que é emocional. E de um modo que me parece errôneo, eles entendem, né, que esse sistema 1 que, né, trabalha, faz a maior parte da tarefa, que esse sistema 1 que ele é emocional, instintivo e que é rápido, né, e que gera assim, impulsos nossos, por exemplo, de comprar coisas que a gente não precisa. Esse sistema 1 ele seria basicamente inconsciente para esses autores. E o sistema 2, ele seria o sistema baseado na reflexão, na razão, na ponderação, no cálculo matemático, né, que seria o que corresponderia ao consumidor racional, aquele que avalia o custo, benefício, né, compara os preços, etc. E que na economia clássica se supõe que todo mundo estaria usando o sistema 2, né, só que descobriram, né, em vários estudos, que não é bem assim. Então, que muitas vezes a gente usa o sistema 1 para decidir, fazer nossas escolhas econômicas, e isso foi chamado pelos economistas de irracional. Né? Aí a gente pode fazer uma crítica, né, que seria uma outra racionalidade, né, que, na visão do Damasio, né, há uma racionalidade na emoção. A emoção ela o sentimento, a emoção são componentes de uma racionalidade ampliada, né? Então, um comportamento que se baseia, né, que incorpora a emoção, o sentimento, não seria propriamente racional. Uma outra questão que a gente pode levantar aqui é se a emoção e o sentimento são um modo de pensar, né? Porque aí vai envolver o conceito de o que é pensar. Eu diria que o sentimento não é pensamento. Aí uma outra confusão desses economistas e psicólogos comportamentais de dizer que o sentimento é um modo de pensar. Eu diria que não, né? O sentimento é um outro fenômeno mental, né, que está totalmente interligado com o pensamento, mas que seria distinto do pensamento. Então a gente entra nessa parte da discussão que eu tenho proposto, né, publicado a respeito. Os sentimentos resultam de processos cognitivos, ou seja, tem uma série de trocas de sinais, né, entre o mundo, nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, do cérebro com o corpo como um todo. Então tem uma série de processos de sinalização, né, de formação de padrões, de representações, reconhecimento de sinais, de padrões, né, em redes neurais, que fazem parte do sistema vivo, né, de todo o sistema vivo. São processos cognitivos que resultam no sentimento. Mas o sentimento não se reduz a esses processos. O sentimento tem algo mais aí que a gente precisa entender. Então, para ver o sentimento, o produto da cognição, ou seja, todos esses processos de sinalização que tem dentro de cada célula, que tem entre as partes
do corpo vivo entre o organismo e o ambiente. Todos esses processos de sinalização, esses processos ensejam um efeito, eles afetam, melhor dizendo, né? Afetam o corpo, e aí nós temos o sentir, né? Quando a gente sente a mensagem, né? Nos processos informacionais tem uma mensagem, essa mensagem pode passar inconsciente, e a gente pode também ser afetado por essa mensagem. Então aí nós temos o sentir. O sentir seria então uma experiência vivida por um eu, né? Porque todo sentir é sentido por alguém. Existe um eu que sente. E o sentir inclui todas as qualidades perceptivas, também chamadas de qualia na filosofia. Então, por exemplo, eu digo, eu sinto um gosto amargo, né? Eu sinto um cheiro de rosas, né? Então, a gente usa o sentir também na percepção, embora a gente não costume dizer assim, eu sinto um vermelho, né? Mas equivale. Né? Então, nós temos fisicamente um comprimento de onda, né? de fótons, né? E subjetivamente a gente tem a percepção de uma cor. Então você sente a cor, assim como você sente o gosto, né, de uma comida, ou você sente o cheiro de uma flor, certo? Mas também temos aí na categoria do sentir, né, as sensações básicas de origem biológica, instintiva, como a fome, a sede, né, a dor. A dor tem uma importância muito grande na medicina, né? Todos os procedimentos cirúrgicos, por exemplo, com anestesia, para evitar a dor, né? Então, o que é a dor? Ela é um sentimento, é um sentir ela tem um substrato cerebral, né? Qual é o substrato cerebral da dor? Então, é uma questão, né? Será que a dor tem o mesmo substrato de processos cognitivos, como, por exemplo, a elaboração matemática, o cálculo matemático, ou, né, elaboração de teorias? Será que é o mesmo substrato? Eu diria que não. Né? Também nós temos os sentimentos emocionais, como se sentir alegre, se sentir triste, sentimentos que têm também uma dimensão social, como o amor e o ódio, né? São sentimentos emocionais que estão relacionados ao contexto social. Temos as crenças, que incluem inclusive as crenças cognitivas. O conhecer não é algo puramente intelectivo ou cognitivo, porque quando você conhece algo, você tem a crença que aquilo seja verdade. Né? A crença é a força que faz a informação ser consciente. É o sentimento ligado à informação que nos dá a sensação de conhecer algo. Né? Então, se perguntar, você sabe onde fica Madagascar? Né? Você sente que sabe ou você sente que não sabe. Né? Ou quando você está fazendo um teste, né? Você tem perguntas, você sente que você consegue responder, acertar ou não. E esse seria o sentimento de conhecer, que é objeto de um livro do Robert Burton, um neurocientista que fez estudos e mostrou, né, que não necessariamente quando as pessoas acreditam conhecer, aquilo que elas acreditam conhecer não necessariamente é verdade. Então, esse sentimento de conhecer, né, ele é a base do conhecimento para o sujeito. Né? A pessoa conhece quando ela torna consciente da informação através de uma crença. Mas não necessariamente a informação ou a proposição, né, uma proposição linguística que a pessoa acredita, não necessariamente ela seria verdadeira.
O fato de ser falsa não impede que as pessoas acreditem, né? Então, subjetivamente, o conhecer, ele não depende da verdade, e sim da crença, do acreditar, que é um sentimento. Então, o conhecimento também é um sentimento. E nós temos também o sentir na dimensão ética e estética, né? Por exemplo, eu sinto que um determinado ato de um personagem da política, que aquilo é injusto, né? O sentimento de justiça, né? São comuns a todos nós, né? Então, também a questão ética não é um cálculo racional com base em valores, né? Alguns tentam modelar, né, a decisão ética como um processo probabilístico baseado em cálculos numéricos. Isso é uma ficção, né, que a gente não sabe até que ponto seria útil essa ficção. Mas, de fato, a gente consegue compreender, né, introspectivamente, né, que a gente tem um senso de justiça, por exemplo, né? E também na estética, né, o senso do belo. Eu sinto, né, que determinada obra de arte é bela, né? Isso é mais um sentimento. Você não tem como um algoritmo para definir o que é belo, né? Não é um processo computacional algoritmo. Envolve crucialmente o sentir, né? A apreciação estética, né? O julgamento ético e por aí afora. Então, em todos esses casos, nós temos vários tipos de sentir. Então, o sentimento não é apenas o sentimento emocional, né? O sentir, ele envolve toda atividade consciente. Toda atividade consciente, ela envolve o sentir, porque se não houver o sentir, ela não se caracteriza como consciente. Uma atividade de puramente processamento de informação é algo que pode ser colocado num algoritmo e pode ser implementado numa máquina e a máquina vai executar sem ter consciência do que está fazendo, né? É o caso, por exemplo, do Deep Blue, aquele computador programado para jogar xadrez e que venceu o Kasparov, um campeão mundial, né? E esse computador, ele é muito inteligente. Ele executa, né? Ele resolve problemas do xadrez, né? Ele tem processos cognitivos bastante sofisticados. Ele tem uma quantidade de memória maior que a humana, provavelmente, isso se a gente considerar em termos de bits, né? Hoje em dia, não sei, talvez o Deep Blue nem tanto, que ele já está meio velhinho, mas hoje em dia nós temos supercomputadores que têm uma capacidade de memória maior do que o cérebro de um indivíduo. Isso não significa que esses computadores sejam conscientes, né? Você aumentar a capacidade computacional sem acrescentar um mecanismo que possibilite a máquina sentir, né, não se vai obter a chamada consciência artificial. Seria a visão do monismo de triplo aspecto, que o processamento de informação é o segundo aspecto, que é inconsciente, intrinsecamente inconsciente. O que torna a informação consciente é o sentimento. Então, para um robô ser consciente, precisaria de se acrescentar um mecanismo capaz de instanciar sentimentos. E os computadores existentes não têm esse mecanismo. Não tem nada parecido com esse mecanismo. E qual seria esse mecanismo, né? Eu vou daqui a pouco apresentar a minha hipótese. Também precisamos discutir um pouquinho, né, o que seria conceitual. Conceitual, o conceito é a ideia, né, do Platão. Só que em Platão nós temos um conceito de conceito, né, um conceito de ideia que é idealista, no sentido de que existe o mundo das ideias, né? Nós estamos aqui no mundo das aparências, nós estamos dentro da caverna, né? A realidade última, a realidade verdadeira é o mundo das ideias, que está fora da caverna. Mas não é exatamente nesse sentido que eu vou usar o termo conceitual. Eu vou usar o termo conceito
conceitual para se referir a padrões informacionais que estão instanciados na mente, nas mentes, né? Então, não estão num mundo fora da mente, né? Eles são padrões inteligíveis, instanciados na mente, né? Corpóreas e situadas, né? Não são mentes que estão flutuando no espaço, né? São mentes que estão ligadas a um corpo e situadas num contexto histórico ou biológico, né? Um contexto adaptativo, biológico. E como que os conceitos são instanciados? Teriam algumas alternativas. Então, nós temos as chamadas representações mentais, que os filósofos modernos tanto valorizaram, que no modelo conexionista, né, da neurociência, uma representação mental corresponderia a um padrão de conexão entre os nódulos, né, de uma rede neural, entre os neurônios. Então, uma rede de neurônios, essa rede é capaz de representar um padrão, por exemplo, padrão visual. E essa rede de neurônios pode ser natural do próprio cérebro ou pode ser uma rede simulada num computador, né, que representa um padrão através, né, de pesos de conexões, isso tudo correspondendo a impulsos elétricos dentro da máquina, no hardware. As imagens seriam também conceituais, no sentido que elas são inteligíveis, né, e elas nos permitem representar, né, ou mapear, é o termo que o Damasio usa muito. Então, quando a gente está falando de imagens e mapas, nós estamos falando de conceitos não verbais, né? A chamada linguagem não verbal. Mas se você consegue imaginar algo, ou se você consegue mapear algo, você está trabalhando conceitualmente. E, finalmente, mas não por menos, né, os símbolos, os signos, símbolos, que são recursos linguísticos, né, ou semióticos, né, de representar um determinado padrão de informação, né, usando marcas, né, recursos que são ontologicamente distintos, né, mas que nos permitem aprender aquela forma, aquele padrão. Então, também, quando a gente está lidando com símbolos, a gente está também lidando conceitualmente com a realidade. E, além dessa apreensibilidade, tem uma outra importante característica dos conceitos, que eles podem ser usados em processos lógico-linguísticos voltados para a ação, né? Então, aí nós temos a inteligência. Né? A inteligência no sentido contemporâneo, né, de capacidade de resolver problema com base no pensamento, usando conceitos ou, né, ferramentas conceituais, né, que permitem representar algo e lidar com essa representação, manipular essa representação, né, seja ela simbólica ou imagética, e com isso engendrar processos lógicos, linguísticos que nos permitam fazer previsões, permitam calcular, né, planejar uma ação, né? Então, tudo isso seria a dimensão conceitual. E o sentimento é tipicamente não conceitual, embora a gente possa tentar conceituar a posteriori, certo? Você sente uma dor, essa vivência da dor, ela é não conceitual, é uma experiência que você tem. Aí você pode tentar conceituar, essa dor é uma dor aguda, é uma dor lancinante, né? É uma dor fraca, né? Tem todo aquele método de escala de faces, né, para tentar conceituar a dor, ou tentar representar o tipo de dor que a pessoa está tendo, né? Por exemplo, na área médica, isso é importante para dosar, né, um anestésico, um analgésico.
Mas isso é a posteriori. A experiência da dor em si, quer dizer, a experiência de qualquer sentimento, ela é não conceitual. A gente, a posteriori, pode conceituar, mas a gente vai sempre cair em alguma metáfora, em alguma apreensão parcial, porque uma representação conceitual, ela é intrinsecamente diferente de uma experiência vivida. Ou talvez ela seja um outro tipo de experiência vivida que não o tipo do sentir. Quer dizer, quando você está sentindo, você está tendo a experiência do que eu costumo comparar com uma onda. Tem uma onda que está percorrendo o seu ser, o seu eu está sendo afetado por uma onda. Quando você tenta conceituar a sua experiência, o seu sentir, o que você vai fazer? Você vai fazer um recorte, você vai tentar fotografar você vai fazer um recorte e vai como um recorte fotográfico daquela experiência. Então já não vai ser mais a experiência, já vai ser, né, uma reconstrução da experiência. Até estou lembrando o livro do Carnap, em que a reconstrução lógica do mundo, que é exatamente isso, né? Está muito claro no Carnap. Você vai fazer, usando recursos lógicos, linguísticos, você vai fazer um inventário das similaridades, vai classificar, categorizar e vai chegar, né? Vai fazer o processo de reconhecimento. Você vai chegar, então, num conceito. Você vai encaixar a experiência que você teve numa determinada caixinha, né? Num conceito. Né? Então, você vai dizer, ó, eu estou com uma dor de gengiva. Certo? Quando eu estava tendo a dor, eu não sabia se era do nervo, ou se era da gengiva, ou o que era, né? Aí, depois que eu analisei, refleti, eu cheguei à conclusão que aquele tipo de dor era da gengiva. Agora, a experiência em si, o sentir, usando o termo do Merleau-Ponty, é pré-reflexivo. O problema desse termo pré-reflexivo é que ele não diz o que é, né? Ele diz que acontece antes da reflexão. E eu estou propondo que é o sentir, que é não conceitual. Bem, então, assumindo essa distinção, né, entre conceitual e não conceitual, nós vamos chegar aqui, então, nesse gráfico, entre aspas, tá? Que corresponde à visão do fluxo da consciência, a estrutura do fluxo da consciência, segundo, né, o pressuposto do monismo de triplo aspecto. Então, nós temos aqui na vertical, né, uma seta que seria o grau de conceitualidade, e na horizontal uma seta que é o grau de autoapreensão, self-awareness. Em que grau o eu está se apreendendo na experiência. E nós temos 3 camadas. Nós temos aqui debaixo, né, dessa seta da horizontal, as experiências não conscientes ou inconscientes, se vocês quiserem. A cada momento da nossa experiência, essa camada inconsciente está trabalhando, evidentemente, um monte de sinais, de processos químicos, moleculares no nosso corpo, na nossa interação com o ambiente. Tudo isso é inconsciente, né? Nós estamos tendo consciência apenas do produto disso tudo. Acima daqui para cima é tudo consciente. O não conceitual que está aqui, o não conceitual é consciente. Não é inconsciente, não é irracional. O não conceitual é consciente. E nós temos 3 fases do não conceitual. A fase espontânea, automática e intuitiva. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. E aqui em cima nós temos o aspecto conceitual. É um contínuo, né? Nós temos o inconsciente, o consciente não conceitual e o consciente conceitual, formando, né, o fluxo contínuo da consciência. Está tudo junto, né? Mas tem as componentes diferentes. E
Os aspectos conceituais da consciência, do fluxo da consciência, são a interpretação, o pensamento e a vontade, o interpretado, o pensado e o querido, o desejado, né? Nessa visão aí, o desejo, o querer é consciente, né? Tem causas inconscientes, mas é tipicamente consciente. O fluxo da consciência, que comporta os componentes conceituais e os componentes não conceituais, né, ele pode ter diferentes graus de autoapreensão. Então, você pode ter experiências em que você está tratando a experiência como algo, digamos assim, objetivo, que o seu eu está por trás, mas ele não está se colocando na experiência. E você tem experiências em que você enfoca o seu próprio eu, embora você nunca vai aprender totalmente seu eu, porque ele também é quem está aprendendo, né? Ele é o que está possibilitando a apreensão, a experiência, né? Mas você pode focar a atenção nesse eu, tentando se auto-aprender, né? Seria a self-awareness. Então você tem diferentes graus, né? E nesse gráfico, quando você parte para a ação, para fazer aquilo que você quer, seria o grau máximo de autoapreensão, porque você está se colocando na ação, né? Um grau intermediário seria o pensamento, né? Quando você pensa, você está procurando encadear as informações, as experiências, de acordo com com a sua perspectiva, né? Chamada perspectiva de primeira pessoa. E a primeira fase aí da experiência conceitual seria a interpretação, né? Você tem uma experiência não conceitual, que está chamada de espontânea, seria a primeira fase não conceitual. Essa experiência espontânea pode ser de origem biológica, ou pode ser, por exemplo, quando você leva um susto, né? Quando você é surpreendido. Você tem aquela experiência que você não, naquele momento você não tem um conceito dela e você em seguida vai interpretá-la. E você tem a fase interpretativa, que ela já é conceitual. Você vai dizer, ou por exemplo, você vê uma obra de arte, num primeiro momento, você não identifica formas ali. Se for uma pintura abstrata, por exemplo, uma obra de arte contemporânea, muitas vezes no primeiro contato com a obra, você, né, uma música não convencional, né, você não identifica padrões, por exemplo, de melodia, de harmonia, às vezes nem de ritmo, né? Mas você vai interpretar, né? Então, de repente, você vai comparar a música com um turbilhão, com algo caótico, isso aí você já está interpretando, né? Já está tentando encaixar num certo conceito. Então você tem a passagem de uma fase para outra, embora possa acontecer nos dois sentidos, né? Você pode começar a interpretar e voltar para o espontâneo para você captar mais informação para você interpretar melhor. Então você pode andar para trás. Aí esse gráfico não é só para frente, não, né? Bem, depois que você interpreta, você pode cair no chamado modo automático, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando você está andando de bicicleta, dirigindo um carro, né? Fazendo algo que você já aprendeu e que você já, né? O modo automático não é inconsciente. A chamada memória procedural, né? Procedural memory em inglês, não é inconsciente. Você está consciente que você está andando de bicicleta, você está consciente que você está dirigindo um carro. Se aparecer uma criança correndo atrás da bola, você vai frear o carro. Você vai ver e vai frear. E isso não é inconsciente, mas é automático, é não conceitual. Você não vai ter tempo de pensar. Você vai seguir um padrão já aprendido, um padrão automático. Então, essa fase automática é não conceitual. Em seguida, tem a fase pensada, né? Que muitas vezes, quando o modo automático ele encontra você está no modo automático, encontra um imprevisto, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, né?
Então você está dirigindo numa estrada, de repente você está entrando numa cidade e tem um semáforo, certo? Você tem que, né? É um pensamento muito simples. Você tem que, se a luz está vermelha, você tem que parar. Aí já vai entrar o pensado, um pensado muito, né, simples, mas já vai entrar. E agora é claro que no nosso dia a dia nós temos inúmeras situações que a gente não pode resolver no modo automático. A gente está sempre tomando decisões a partir de um pensamento e muitas vezes já de um planejamento, né? As chamadas funções executivas do cérebro são essas, que nos possibilitam tomar decisões com base em reflexão, pensamento, encadeamentos lógicos, cálculos, né? Isso é muito importante para a nossa espécie. Isso é talvez o que está no centro aí do fluxo da consciência. Só que não é, o momento único, né? Porque Descartes, por exemplo, né, pensou a consciência como pensamento. A substância pensante, né? A consciência seria a atividade da substância pensante. Nós não somos só seres pensantes, né? O pensamento é o momento em que a gente consegue ter subsídios para ter um comportamento adaptativo, né, dentro da sociedade humana e, né, cada vez mais, né, as pessoas precisam pensar, precisam estudar, conhecer, né, a ciência, né, a tecnologia, tudo isso exige muito pensamento, mas isso não é a alfa e o ômega, né, da consciência. Bem, aí o pensamento ele é algo assim, tipo discursivo, né, encadeamento lógico de proposições. Obviamente o pensamento utiliza muito a linguagem, né, seja a linguagem verbal ou não verbal. Mas há um certo distanciamento, né, do eu em relação àquilo que é pensado, né? Quer dizer, eu estou fazendo um cálculo matemático, eu estou seguindo as regras da matemática. O meu eu fica em segundo plano, né? O meu eu não está se colocando no processo. Ele está, digamos assim, descansando, né? Mas tem relatos, né, de vários prêmios Nobel, de vários cientistas importantes, e também com certeza em outras áreas, como nas artes, né, a gente tem esses relatos, de que não é desse modo que se fazem as grandes descobertas da ciência, não é desse modo que se compõem as grandes obras de arte, né, e por aí afora. Seria um outro modo que é chamado intuitivo, que seria não conceitual. E o que seria o modo intuitivo? Né? Bem, tem várias abordagens sobre a intuição. Uma delas é na meditação. Na meditação, em certos tipos de meditação, é preciso barrar essa verbosidade do pensamento, né, para dar espaço para a intuição. E a intuição está no nível mais elevado da consciência, né, o chamado enlightenment. Aí você tem a intuição. Então, a intuição, ela tem algo diferente do pensamento, porque ela não é um encadeamento lógico de premissa e conclusão. A intuição, né, ela é você aprender ou sentir qual é a solução de um problema, por exemplo, qual é você sentir uma forma musical nova, por exemplo. Né? E aí o compositor ele sente isso, aí ele vai lá e escreve a música, né, ou toca. Mas esse momento do sentir seria a intuição já numa fase em que o eu se coloca, né? Eu acho que essa é a minha ideia principal a respeito da intuição. Aqui no pensamento o eu está descansando. Na intuição, o eu que estava quieto lá na dele, ele se coloca como... ele coloca um conteúdo objetivo que, né, pode ser a solução de um problema, pode ser, né, uma nova melodia,
né, uma poesia, pode ser, né, um insight por uma questão do dia a dia. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente acorda no meio da noite com uma solução para um problema. Quando você estava dormindo, você não estava pensando. Né? Mesmo quando você está sonhando, você não está encadeando logicamente as proposições, né? Então você tem uma solução intuitiva quando você acorda no meio da noite com uma ideia. A gente não sabe exatamente o que é intuição, mas seria do lado não conceitual. E temos aí a vontade, o desejo, o querer, que seria a partir, né, do momento que o eu se coloca no fluxo da consciência e quando ele parte para a ação, para executar um projeto, para executar algo que foi aprendido, ou que foi formulado no plano interno da consciência, né, do fluxo da consciência, mas você partir para a ação, você vai para o mundo, né? Então aí seria a vontade, o querer, o desejo, e nesse sentido o desejo é plenamente consciente, né? E ele é um momento em que o eu se assume, né, na ação. Então eu teria esse gráfico aí como uma ilustração do fluxo da consciência, da estrutura do fluxo da consciência. Né? Nós temos aqui 6 fases: espontânea, interpretativa, automática, pensada, intuitiva e da vontade. Né? Volitiva, que então seria o universo em que o fluxo da consciência atua, né? Os componentes de tipo conceitual e não conceitual. E sempre, né, subjacente a isso, nós temos os processos inconscientes, temos experiências não conscientes. Né? Nós estamos interagindo com o mundo, as várias partes do nosso ser estão interagindo entre si de um modo não consciente, inconsciente ou não consciente. Né? Isso, então, são camadas superpostas, o não consciente, o não conceitual consciente e o conceitual consciente. Bem, agora eu vou para a parte final dessa palestra, que eu vou trazer uma ideia de como eu entendo que sejam os substratos da cognição, do trabalho com os conceitos, né, que são manipulados através de representações, né, tanto nos neurônios quanto nos computadores. Isso envolve uma espécie de uma linguagem binária, porque o computador foi feito a partir do estudo do funcionamento do neurônio por McCullough e Pitts. Né? E então a computação ela usa um hardware diferente, né, uma máquina, para realizar processos cognitivos de um modo semelhante ao que o neurônio faz no nosso cérebro, no nosso corpo. Né? Nós temos neurônio também fora do cérebro. Né? O neurônio ele produz os potenciais de ação. Então aqui, né, aqui nós temos um eletroencefalograma com múltiplos eletrodos, né? Cada linha aqui é um eletrodo, né? E aí seriam os eletrodos single cell, né? O eletrodo que está captando os disparos, os potenciais de ação cada eletrodo captando de um neurônio. Então é um arranjo de eletrodos que capta potenciais de ação de neurônios individuais, então é chamado single cell electrode. E temos então aqui simultaneamente, né, vários padrões de disparo de neurônio que tem uma característica interessante, que todos eles são praticamente com a mesma amplitude. Então, se você ligar no amplificador de áudio, o que um desses eletrodos capta, né, você vai ouvir tá, 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 tá. Cada tá desse, né, tem a mesma amplitude. Então, a informação não está na amplitude, a informação está na frequência, na distribuição no tempo, né, chamado timing, e na fase. Então, tem uma lista azul aqui, né, que mostra uma fase. Quando 2 neurônios estão disparando ao mesmo tempo, eles estão em fase, né? Isso gera
a sincronização das oscilações e isso é muito importante para o funcionamento cerebral. Então, a transmissão da informação entre os neurônios é assim, né? Você tem, no dendrito do neurônio, você tem um processo chamado potencial graduado, que ele é modulado por amplitude também. A amplitude varia. Mas, né, no início, no axônio do neurônio, né, desde o axon hillock, né, que seria o que liga o início do axônio, nós temos uma espécie de um capacitor, né, de passa alta, né, que cada vez que essa amplitude do corpo do neurônio, incluindo da árvore dendrítica e o corpo do neurônio, passa um determinado valor, você gera um pulso, né, o chamado disparo, e esses disparos têm sempre a mesma amplitude. Aí nós temos o né, que é uma espécie de um código Morse. Então, você tendo vários neurônios disparando ao mesmo tempo, isso é chamado código populacional. Então, tem uma informação, um padrão de informação sendo transmitido por esse conjunto, seja pela frequência, pelo timing e pela fase. Então, é assim que é codificada a mensagem, por exemplo, que a nossa retina manda para o nosso córtex. Né? Tudo que a gente percebe é codificado assim, no primeiro momento. Mas esse tipo de processo que é reprodutivo em máquinas, né? Nós temos praticamente o mesmo tipo de processo num computador, na linguagem binária. Esse processo é inconsciente. Não tem nada de consciente aqui, certo? Ele é reprodutivo em máquinas, é reproduzido em máquinas, ele é baseado numa espécie de linguagem binária, é uma modulação por frequência, timing, né? e fase, e não tem variação de amplitude codificando. É claro que você pode amplificar todos esses sinais, né? Mas não está tendo modulação por amplitude. Modulação por amplitude seria quando varia a amplitude e isso codifica a informação, que seria o caso do sentimento. Então, a partir do estudo do Walter Freeman, né, que mostrou a modulação de amplitude, inicialmente no córtex olfativo do coelho, né, quando o coelho sente um cheiro, né, um odor, se formam essas ondas. É uma onda que tem dois componentes, o sinal carregador e o modulador, resultando nisso aqui, o sinal modulado. O que nós temos aqui? Uma onda. Então, o sentimento seria, o substrato do sentimento seria uma onda física, eletroquímica, né? Seriam íons que estão energizados, formando uma onda. Uma onda é um padrão de energia, né? O substrato material disso no cérebro é íon e água. Os íons estão ligados com a água, como a gente vai ver na próxima e última figura. Bem, isso aqui começou com os estudos de eletrocefalografia do Walter Freeman, né? Mas a partir de 1990 se verificou também, né, que as células gliais, né, em particular um tipo de célula chamada astrócito, que é tão numerosa quanto os neurônios, e que tem uma proporção maior de astrócitos nas partes do cérebro que estão envolvidas com a consciência, mais envolvidas na consciência, no processamento consciente, né? Então se verificou que essas ondas realmente existem e tem até uma técnica de filmá-las, né? A gente encontra vídeos dessas ondas, chamadas ondas de cálcio, que estão acontecendo juntamente com aquelas ondas visualizadas no eletrocefalograma. As ondas de cálcio dos astrócitos são geradas pelos potenciais graduados dos dendritos dos neurônios. Só que um neurônio não consegue comunicar um potencial desse para o outro, porque o que vai chegar no outro neurônio vai ser só aquele sinal, o spike, né, o disparo, que não é modulado por amplitude, porque no axônio tem uma espécie de um capacitor, que só vai
só vai passar de um neurônio para o outro, né, um sinal de quando foi que o potencial graduado ultrapassou um certo valor. Isso, inclusive, aí já foi bem modelado por Hodgkin Huxley, né, famosas equações de Hodgkin Huxley. Esse tipo de estudo, então, foi bastante confirmado, né? É uma técnica que não dá para ser usada em humanos, porque precisa fazer um buraco no crânio, né? Para filmar por meios ópticos essas ondas de cálcio. Tem técnicas de produzir uma fluorescência que vai, então, captar a onda de cálcio, que seria a onda do sentimento. Quando tem essas ondas corresponderiam aos sentimentos. Então, é preciso estudá-las, né? Criar métodos para estudar essas ondas, para tentar relacionar tipos de onda com tipo de sentimento. É o que se espera que aconteça no futuro. E também, né, que se consiga criar meios de afetar essas ondas, por exemplo, para evitar a dor. Né? A dor é um grande problema para o ser humano, na medicina. Então, se a dor corresponder a um determinado tipo de onda e a gente conseguir, por exemplo, pela estimulação elétrica, interferir com essa onda, a gente pode encontrar uma forma de reduzir a dor. Assim também como a gente pode encontrar formas, né, de tratar situações de droga-adição, né, transtornos psiquiátricos, não com o eletrochoque. O eletrochoque ele vai mexer com tudo, né? Mas nesse caso seria mais seletivo, você tentar interferir com o tipo de onda que você quer, tem como alvo, né, seja para reduzir a dor ou para gerar algum bem-estar. Isso é possível, né? E tem algumas propostas nesse sentido, né? Eu cheguei a fazer um projeto nesse sentido. Uma dessas situações foi na Dinamarca, que eu estava fazendo uma visita no departamento de psicologia e fui convidado por um médico para ir na Universidade Técnica da Dinamarca e fiz essa palestra falando exatamente o que eu estou falando aqui agora e encontrei assim uma receptividade grande do Henrique Bohr, que é um neto do Niels Bohr, né? Uma outra oportunidade em São Paulo, um colega arquiteto, Wagner Garcia, também se entusiasmou e a gente chegou então também a formular o astrócito artificial. Seria um mecanismo simples, utilizando indutores piezoelétricos, para transformar os padrões de informação em ondas de íons de cálcio em uma solução aquosa. Então a gente tinha, ou talvez ainda algum dia vá fazer esse experimento, de utilizar música para produzir ondas de cálcio e estudar essas ondas de cálcio, se elas têm algum padrão identificável, né? Um outro estudo que foi feito a partir dessas ideias foi publicado na revista Scripta de vocês, né? Em que a gente fez a suposição de que a aprendizagem seria muito mais eficiente quando motivada por sentimentos, né, favoráveis, do que numa situação de puramente repetição da informação, que é muito comum no meio acadêmico, né, no meio escolar, as pessoas virarem à noite decorando, né, e tem situações em que a gente aprende apenas por uma única exposição. Seria situações em que se forma essa onda, né, que reforça as sinapses e gera memória, gera uma memória robusta, mesmo sem ter repetição, né? Então nós temos situações na nossa vida que aconteceram uma vez só e que a gente aquilo a gente vai se lembrar sempre, né? Por quê? Porque houve um reforço por essa onda do sentimento. E tem padrões de informação que a gente constantemente é exposto que a gente não forma memória, porque não tem esse reforço da onda do sentimento. Bem, mais recentemente, então, eu elaborei esse modelo com mais detalhe fisiológico que está nessa última figura aqui. Aqui nós temos
o astrócito e aqui o neurônio. E aqui é o meio extracelular. No meio extracelular tem algumas proteínas que compõem a chamada matriz extracelular. Né? A gente pensa assim que é um espaço vazio na sinapse, né? Mas entre dois neurônios ou entre o neurônio e o astrócito, mas tem uma série de macromoléculas que participam do processamento, da difusão dos sinais. Então, aqui nós temos um neurônio que está em contato com outros neurônios e também temos o astrócito aqui, chamado sinapse tripartite, quando você tem dois neurônios e um astrócito. Os transmissores liberados por esse neurônio vão atingir o astrócito, né? Uma série de receptores aqui do astrócito, chamados receptores metabotrópicos, vão se ligar com neurotransmissores como glutamato, serotonina, dopamina, etc. E vão ativar o retículo endoplasmático do astrócito, né, onde temos íons de cálcio armazenados. E esses íons vão ser liberados aqui dentro do astrócito e vão se propagar para outros astrócitos aqui, né, por via de gap junctions. E podem também ter outros destinos. Aqui nós temos a condução desses íons pela água. Vocês estão vendo esse azul aqui. Essa água está entrando na célula por uma proteína chamada aquaporina. Essa aquaporina é seletiva, né? Então aqui a água é H2O. Quando ela entra aqui, essa água ela vai ficar negativa. Ela vai ser H2O3, certo? Ela é negativa. Então isso forma o que o químico Pollack chamou de bioquímico, Geraldo Pollack chamou de zona de exclusão. Isso aqui é uma espécie de um gel que é negativo. Como o íon de cálcio ele é positivo, ele vai ser atraído por esse gel, mas ele não vai conseguir entrar dentro desse gel porque pela densidade do gel. Então ele vai deslizar nesse gel e os íons se repelem entre si. Então, na medida que esses íons são liberados, eles se repelem e vão sendo direcionados pelo gel para outros lugares, aqui para outro astrócito e aqui para o meio extracelular. Só que nessa região aqui da membrana do astrócito, nós temos outros íons também, né, que estão sendo repelidos por esse íon de cálcio, né? O íon de sódio, de potássio também são positivos, eles também vão ser repelidos, então eles vão sair, né? Os íons de sódio e potássio também vão sair daqui do astrócito e eventualmente vão chegar e vão passar por canais de íon aqui do neurônio. E esse íon de cálcio que sai do astrócito aqui, né? Ele vai também ser guiado, né? Pela chamada matriz extracelular. Nós temos, então, algumas proteínas aqui que têm sítios negativos que vão também atrair o íon de cálcio e vão guiá-lo para os canais de cálcio do neurônio. Né? Por exemplo, aqui nós temos o ácido hialurônico, que é um componente da matriz extracelular, que tendo sítio negativo, ele guia o íon para o neurônio. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos vários fluxos orquestrados de íons conduzidos pelas avenidas, né, da água negativa, o gel, né, da zona de exclusão da água negativa. Isso está gerando, então, ondas. Essas ondas são geradas, então, a partir de todos os astrócitos. A partir o neurônio ele vai ser ativado, por exemplo, pelo sinal sensorial, né? Ele vai liberar transmissores que vai ativar o astrócito vai gerar essas ondas. E essas ondas vão passando para outros astrócitos e vão para o meio extracelular e vão também modulando de volta o neurônio. Isso aqui é um ciclo. Então é uma conversa. O neurônio está fazendo a tarefa cognitiva, o astrócito está gerando a onda do sentimento, e essa onda do sentimento está vindo aqui modulando. Então, alguma coisa que você sente que é ruim, causa aversivo, causa dor, desprazer, né? Naquilo que o sistema puder fazer para alterar o seu comportamento, para você evitar aquele estímulo, ele vai fazer.
Tem situações em que ele não vai conseguir evitar, né? Se você tem um nervo exposto no dente, você não vai conseguir evitar a dor, né? Mas se você está comendo uma coisa que tem gosto ruim, né? Logo você vai cuspir ou vai parar de comer, porque, né, o feedback dessa onda, o sentimento vai ser formado, você vai sentir um gosto ruim e vai então acionar os neurônios que os neurônios, né, pelos seus axônios, eles chegam até os músculos, eles chegam até as glândulas, então os neurônios podem não, eles controlam a ação, né, o controle voluntário do comportamento. É pelos neurônios. Só que não estão controlando os músculos, os neurônios sim. Né, tem a conexão neuromuscular. Né, os neurônios estão controlando o comportamento. Então, a partir dessa onda que se forma e que modula o neurônio, ele vai gerar um padrão de comportamento, né, que vai ser resultante em boa parte do sentimento. Por que isso? Porque a gente quer evitar situações que causam desprazer ou insatisfação e a gente quer aumentar os correlatos cerebrais da cognição, do sentimento e da ação seriam esses, né? Você tem aqui a cognição na rede neuronal ativando o sentimento a partir dos astrócitos. Aqui seria um astrócito, mas aqui tem uma rede, né, de astrócitos que está gerando uma onda grande que está afetando o neurônio que está então controlando o comportamento resultante. Seria essa a proposta. Bem, então agora eu vou encerrar essa apresentação e fico à disposição para a gente conversar sobre essas ideias. As críticas, comentários construtivos são muito bem-vindos, tá? Muito obrigado.